Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Na aula de hoje, eu vou pedir para vocês que prestem bastante atenção no conteúdo e que pratiquem bastante o que eu vou ensinar aqui, tá? Eu vou retomar o assunto dessa aula algumas vezes no futuro, porque vão ser funções que a gente vai usar bastante, mas é importantíssimo que vocês, mais do que decorem como as funções são feitas, que vocês entendam como elas funcionam, tá? Porque para depois saber os parâmetros dela, na hora de escrever, o próprio sistema mostra. As duas funções que a gente vai aprender hoje são as funções índice, tá? Tá aqui, ó, função índice, e depois ela tem acento, tá, pessoal? É índice com acento. E depois a função corresp. Eu vou ensinar muito calmamente uma função, muito calmamente a segunda função. Nenhuma delas tem nenhum segredo, são duas funções extremamente simples, tá? E depois eu vou mostrar um exemplo para vocês de como é que a gente usa as duas juntas numa aplicação prática, tá? E vocês vão ver como essas duas funções, trabalhando em conjunto, resolvem o problema das situações em que a função procv não resolve. Lembram que na última aula sobre procv, eu falei, ó, aqui eu vou trazer dois exemplos de quando a função procv não funciona, lembra? Aí eu trouxe aquele exemplo que a gente consegue ver aqui, ó, em que o código está numa coluna à direita, então eu não consigo procurar as informações da esquerda. E eu também mostrei esse problema aqui para vocês, ó, quando a minha tabela tem mais de duas linhas para cada item. Então se eu procurasse, por exemplo, procurasse foi ótimo, né? Se eu procurasse esse código aqui, ó, eu não teria como pegar nenhuma informação à direita dele. Ou então se eu quisesse, por exemplo, saber qual que foi a quantidade desse código. A quantidade está aqui, ó, né? Nessa coluna. Então eu teria que pegar o código, descer uma linha, ó, e vir até aqui para descobrir que a quantidade para esse código é 125. Ou seja, além de estar à esquerda do código, está numa linha de baixo. Ou seja, eu não conseguiria fazer isso com procv, né? Eu falei para vocês que ia ensinar como é que resolve isso. Vou mostrar o caminho. E vocês vão praticar, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas funções índice e corresp, tá? Vamos lá, vamos para a primeira função, a função índice, uma função extremamente simples, tá? O objetivo da função índice, basicamente, por que essa função existe? Vocês já jogaram Batalha Naval, jogo de tabuleiro? Eu fiz mais ou menos isso aqui para vocês verem, ó. Então eu tenho uma tabela aqui, tá vendo, ó? Essa é a minha tabela com os dados, eu tenho a data, o país, o vendedor, o produto, o código, o valor unitário e a quantidade. Legal? Aí o que eu fiz? Eu botei um número para cada coluna, para eu saber, por exemplo, que a coluna 4 é a coluna do produto, a coluna 6 é o valor unitário, tá vendo? Então eu nada mais fiz do que botar um número para cada coluna. E eu também coloquei um número para cada linha. Então, por exemplo, a linha 10 é do produto código 597, tá vendo aqui, ó? E ele tem todas essas características aqui. A característica do produto 10 na coluna 1 é a data, tá vendo? Então, por exemplo, se eu falo assim 3,3, eu venho aqui, ó, terceira linha, terceira coluna, coluna 1, tá vendo? A linha 1, terceira coluna, terceira linha. Então, 1, 2, 3. Eu vou vir até aqui, tá. 3,3 aqui, ó, é Keila Silmara. Então, é o vendedor do produto, do terceiro produto, código 159. Enfim, é um tabuleirinho isso aqui, que eu tenho endereços, ó, 1,1. É como se fosse a planilha do Excel, pessoal, ó. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, tá? Daí depois, ó, aqui o que é? É linha 2, coluna 1, né? Então é 2,1, linha 3, coluna 1, linha 4, a mesma coisa, tá? Só que aqui eu fiz nessa tabela. Então aqui é linha 1, coluna 1, aqui é linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1, tá vendo? Ou seja, todas essas células dessa tabela aqui tem um endereço que é determinado por linha e coluna, tá? Tá, e para que serve a função índice? A função índice, pessoal, ela vai nessa tabela aqui pegar a informação de um certo endereço. Então você vai falar para o Excel assim, ó, vai lá na linha 3, coluna 5 e me fala o que está escrito lá. Aí ele vai falar para você, está escrito isso. Vai lá na linha 4, coluna 3 e pega tal informação. Ele vai lá e vai pegar, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, digamos que eu quero o que está escrito na linha 4, coluna 4. O que está aqui, pessoal? Vamos descobrir antes. Ó. Linha 4 está aqui, coluna 4 quer dizer, está aqui. Qual que é a linha 4? É aqui, né? Então aqui é o 4,4, ó. 4, deixa eu pintar aqui para vocês poderem ver bem. 4. Ó,
coluna 4, linha 4. Qual que é a célula? É essa aqui, ó, 4,4, chapa de inox, tá? Então, em tese, quando eu colocar 4,4, a minha função índice tem que retornar para mim chapa de inox, ok? Vamos escrever a função, ó. A função, ela tem 3 parâmetros. Primeiro eu vou falar para o Excel, cadê a minha matriz? Então eu vou ter que selecionar esse cara aqui, tá? Aí eu vou dizer, vai na linha tal, coluna tal. Então, dentro dessa determinada matriz, vai na linha tal e coluna tal e me diz o que está escrito lá. Vamos escrever a função, ó. É igual a índice, abre parênteses. Aí ele está perguntando, qual que é a tua matriz? Aqui, pessoal, eu posso selecionar ela e fixar, né? Ou eu posso usar, lembra que eu dei a dica lá de botar um nome na tabela? Eu posso fazer com o nome também. Aqui eu vou selecionar e vou fixar. Vírgula. Ele está perguntando qual que é a linha que você quer. Eu vou selecionar aqui, ó. É a linha 4. Próximo parâmetro, a coluna. Qual coluna você quer? Bem, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero a coluna 4, né? Acabou a minha função? Acabou minha função, pessoal. Então eu estou falando para o Excel o seguinte, ó. Vai lá nessa tabela aqui. Dentro dessa tabela, vai na quarta linha e quarta coluna. Vai na coluna que eu digitei aqui, no caso, a quarta, né? E na coluna que eu digitei aqui, que é a 4 também. Então, ó, quarta linha é aqui, quarta coluna é aqui, chapa de inox, né? Vamos ver se é verdade? Olha ali, ó, chapa de inox. Pessoal, se eu falar para ele, vai para a quinta coluna, você não concorda que ele tem que vir aqui do lado? Ó? Ele tem que retornar o 743, né? Então eu vou mudar lá, ó. Mudei para a coluna 5, olha o que ele fez, ele pegou o que está escrito na 743 ali, ó. Legal? Então, de acordo com o que eu vou mudando aqui minhas linhas e colunas, ó, ele vai buscando para mim. O que está escrito na 1,1, pessoal? Linha 1, coluna 1. Não é a palavra data? Vamos ver se é verdade, ó. Eu mudei para 1,1, data. 8,8, 8 não tem, né? Desculpa. 4,7. Então, linha 4, tá aqui, ó, linha 4. Coluna 7, está 359. Vamos ver se é verdade? Linha 4, coluna 7, 359. Ou seja, pessoal, aqui é o tabuleiro onde eu falo o endereço onde eu quero ir. Eu quero ir na rua tal, casa tal. Mas aqui eu falo, eu quero ir na linha tal, coluna tal, de uma determinada tabela que eu disse qual que é. No caso, eu falei essa aqui. Então, o índice, pessoal, é mais ou menos um joguinho de batalha naval, onde você fala para ele, ó, nesse tabuleiro aqui, que é a minha tabela, vai na linha tal, coluna tal e me diz o que está escrito lá. Ok? Basicamente é isso que a função índice faz. Ela vai pegar determinada informação num lugar onde você vai dizer para o Excel já. Vai lá nesse lugar e me diz o que está escrito lá. É para isso que serve a função índice. Ok? Ela vai te mostrar o que está escrito numa célula, desde que você diga para ela, ó, a linha é tal e a coluna é tal. Guarde essa informação com vocês. Eu imagino que vocês devam estar se perguntando, tá, professor, para que eu vou usar um negócio desse? Né? Porque se eu tenho que falar para o Excel, linha 4, coluna 7, eu mesmo vou lá. Ó, linha 4, coluna 7, eu mesmo pego o que está escrito aqui. Eu não preciso que ele faça isso para mim. Vocês vão ver, pessoal, que sim. Tá? Essa função é extremamente útil e a gente vai usar bastante ela. Tá? Aliás, todas as funções do Excel são úteis, né? Algumas a gente usa mais ou menos, mas essa aqui, ela não existe à toa. É uma função muito útil, tá? Guardaram com vocês então a função índice, trabalha como se fosse uma batalha naval num tabuleiro. Eu determino qual que é o tabuleiro, eu determino aqui na matriz, ó, meu tabuleiro é esse, vai na linha tal e na coluna tal e me diz o que está escrito lá. E é o que ele está fazendo, ele está indo na linha 4, coluna 7, linha 4, coluna 7, e está me dizendo, ó, o que está escrito lá é 359. Show de bola? Função índice, não tem segredo, né? Fácil, fácil, fácil. Vamos para frente? Próxima função, pessoal, função corresp, tá? Função corresp, o que significa corresp, pessoal? Essa função em inglês, vocês vão escrever ela assim, ó, match, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ela escreve em inglês assim, ó, match, tá? O que significa corresp, pessoal? Deixa eu deixar o match aqui para vocês verem. A função corresp significa correspondência. Então, ache para mim o que corresponde a determinada coisa. Vocês lembram que lá nas funções de texto, a gente viu isso na aula sobre funções de texto. Tinha uma função que eu falava para o Excel assim, ó, procure uma determinada palavra, uma determinada letra dentro de uma frase. Então, se eu tinha uma frase escrita assim, por exemplo, ó, eu não gosto de estudar. Aí eu mandava para o Excel procurar para mim, a função era a função localizar. Eu falava assim, localize para mim a palavra gosto dentro dessa frase.
Aí ele ia procurar na frase lá, eu não gosto de estudar, ele ia achar a palavra gosto e ia me falar, ó, a palavra gosto está em tal posição. Lembra disso? Se não lembra, vamos voltar na aula de texto lá, tá? A função CORRESP é mais ou menos isso. Qual que é a diferença? A função localizar lá no texto, ela procurava dentro de um texto, de uma célula, eu tinha um texto escrito aqui, blá, 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 e a função vinha e procurava para mim, ó, tá aqui o que você quer. Dentro desse texto aqui, nessa célula, tá aqui o que você quer, entendeu? Essa função CORRESP não. O que ela faz, pessoal? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, vamos ver como é que funciona a função. Ó. Eu escrevo assim, CORRESP, procure a correspondência. Aí eu vou dizer o que você está procurando. Porque eu estou falando, eu vou procurar tal coisa. Ele vai perguntar para você, onde é que você está procurando isso? Aí eu vou dizer a minha matriz, que pode ser ou uma linha ou uma coluna, tá? Então ele não funciona para tabelas, é só para linhas ou colunas, tá? Então eu estou procurando alguma coisa em algum lugar. Lembra do 0, 1, busca exata ou aproximada? Nós vamos usar o 0 aqui, tá? Mas vocês já sabem como é que funciona a busca aproximada no Excel, mas nós vamos usar o 0. Então eu vou falar para o Excel assim, ó, procure para mim alguma coisa em uma linha ou em uma coluna. E aí ele vai me dizer, está na linha tal, está na coluna tal. Então a resposta que o CORRESP vai me dar, pessoal, guardem isso com vocês, é sempre um número. Tá? Exemplo prático, vamos lá. Eu faço assim, ó, Excel, procure para mim o número 239 aqui. Tá? Aí ele vai vir, ó, lembra que eu falei que pode ser em colunas ou em linhas, né? No caso eu vou mandar ele procurar aqui, tá? Então eu vou falar para ele assim, ó, procure o número 239, ele vai começar, tal, achei. Aí ele vai me dizer o quê? Está na linha 9. Então a resposta de um CORRESP procurando esse código 239 vai ser o número 9. Tá? Estou falando para ele assim, ó, procure aqui dentro o número 239. Ele vai começar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está na 9ª posição, ele vai falar. Ah tá, eu quero que ele procure o número 159, ele vai começar, ó. Achei, está na 3ª posição. Então o que ele vai me dizer é, eu encontrei em tal posição o que você está procurando. Um outro exemplo. Agora eu vou selecionar por coluna, tá? Eu falo para o Excel, Excel, procura para mim Bolívia, aqui dentro dessa linha. Aí ele vai começar, ó, tá aqui? Não, tá aqui, na 2ª posição, ó, 2ª posição da linha, tá a palavra Bolívia. Show de bola? Por que eu não posso selecionar a tabela, pessoal? Porque o CORRESP vai me retornar um número. Então aqui, se ele me retornasse, por exemplo, uma célula aqui, ele teria que me falar a linha e a coluna. Né? Mas não, o CORRESP só retorna um número. Então eu tenho que selecionar ou uma coluna, para ele me dizer, está na linha tal dessa coluna, ou uma linha, para que ele me diga está na coluna tal dessa linha. Então, se eu estou procurando Joana Dark nessa linha, ele vai me dizer, está na 3ª coluna. E se eu estou procurando o código 743, ele vai me dizer que está na 3ª linha. Legal? Vamos para um exemplo prático? Então vamos lá, eu vou escrever aqui o que eu estou procurando. Vamos fazer um exemplo, pessoal, que eu estou procurando um código aqui, tá? O código 294, pode ser? Então eu estou procurando aqui 294. Deixa eu aumentar aqui. E aqui embaixo eu vou escrever minha função. Então é assim, ó, CORRESP, ache a correspondência do o que você está procurando. Ó, o que eu estou procurando? Esse número aqui de cima, né? Vírgula, onde que você está procurando? Aí eu vou selecionar essa coluna, pessoal. Ó, estou procurando nessa coluna aqui. Legal? Vou fixar. Lembra? Poderia colocar um nome nessa tabela também, né? Então, em vez de selecionar isso aqui, eu poderia colocar um nome, tá? Mas eu vou deixar assim, vírgula, a minha busca é exata, tá? Então, ó, eu estou procurando esse valor aqui na coluna E, ok? E eu quero que você ache exatamente esse valor aqui, porque eu pus 0. Vou dar Enter. Ele falou, ó, dentro da seleção que você fez, ele está na 6ª linha. Ó, eu selecionei desde aqui até aqui embaixo. Ele está me dizendo que está na 6ª linha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 294. Então 294 está na 6ª linha. Professor, e se eu colocar o 743? Ele vai ter que retornar 12, né? Vamos ver? Ó, 743. Ele retornou o número 4, pessoal. Por quê? Vamos olhar ali, ó. 1, 2, 3, 4. Ele achou aqui. Então ele sempre retorna a primeira vez que ele encontra, tá? Ah, mas tem de novo. Tem. Mas ele retorna sempre a primeira vez que ele encontra, tá? Vamos procurar outro número aqui, ó. Sei lá, 523. Então vou colocar lá, ó, 523. Ele tem que me retornar o quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5ª posição. Vamos ver? 5ª posição, ó.
Vou procurar a palavra código. Vamos ver se isso funciona mesmo, professor. Ele tem que retornar 1, né? Olha lá, ó, 1. Por quê? Porque já está na primeira linha aqui que eu selecionei. Tá vendo? Professor, 364. Tem que retornar 13, né? 364 está na 13ª posição. E se eu colocar um número que não existe? Por exemplo, 555. Aí, ó, lembra do não disponível? Ele vai me falar, nessa seleção que você fez aqui, esse número 555 não está disponível. Legal? Então, pessoal, o que a linha o que a função corresp faz? Ela sai caçando uma coisa para mim, tá? Então, eu falei para ele o seguinte, ó, procure o número 555 nessa coluna aqui. Aí ele procurou e não achou. Agora, se eu falar para ele, procure o número 743, tá? Aí o que ele vai fazer, ó? Eu falei, procure o número 743 aqui, né? Ele vai começar a procurar. Está na posição 1? Não. Está na 2? Não. Está na 3? Não. Está na 4? Tá. Então a resposta é, está na posição 4. Legal? Então a função corresp, ela sempre me retorna um número, que é, eu encontrei em tal lugar que você está procurando. Eu vou dar mais um exemplo agora para vocês procurando em linha, tá? Então digamos que eu vou reescrever essa função, ó. Procure a correspondência do quê? Do que a pessoa digitou aqui, onde? Aí eu vou selecionar essa linha aqui, ó. Tá? Procure aqui. E vou fixar e a busca é exata. Agora estou fazendo por linha, tá, pessoal? Ele está procurando o número 743 nessa linha. Esse número não existe aqui, então ele já deu não disponível, ó. Agora, se eu colocar o código 642, ele vai achar, ó. Desculpa, né, pessoal? Aqui em cima, né? 642. Ó, ele falou, tá na 5ª coluna. Vamos ver se é verdade, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó, 5ª coluna. Se eu colocar o código 125, ele vai me dizer, tá na 7ª coluna. É verdade, eu estava na 5ª, 6ª, 7ª coluna. Filtro genérico. Filtro genérico. Tem acento no nérico. Filtro genérico. Tá na 4ª coluna. Ó, 1, 2, 3, 4. Filtro genérico. Tá vendo? Ou seja, eu posso procurar tanto em linha quanto procurar em coluna. Lembra que eu procurei pelo código aquela hora? E aqui eu estou procurando por qualquer informação nessa linha. Legal? Então, a função corresp procura alguma coisa para mim numa linha ou numa coluna e vai me dizer, ó, tá na posição tal. Me retorna um número dizendo que está nessa posição. E a função índice vai em algum lugar da minha planilha e pega a informação que está escrito lá. Basta que eu diga para ele, a linha tal, coluna tal. Ele vai lá, pega e fala para mim, é isso aqui que está escrito lá. Pode ser um texto, pode ser uma data, pode ser um número, pode ser o que for. O que tiver escrito lá, ele vai te retornar. Legal? Essas duas funções juntas resolvem o nosso problema do PROC-V e eu vou mostrar isso para vocês na prática agora. Pessoal, vamos trabalhar junto aqui, ó. Então eu já sei para que serve a função índice. Ela vai em determinada linha e determinada coluna e pega a informação para mim. Pode ser um texto, pode ser um número, pode ser um valor, pode ser uma data. Tá? A função corresp em determinada coluna, qualquer uma delas, ou em determinada linha, uma de cada vez, ele vai buscar uma informação para mim e vai me dizer, encontrei em tal posição. Ok? É isso que as funções fazem. Vamos colocar as duas juntas para trabalhar? Olha só, eu peguei a mesma tabela aqui, pessoal, e fiz o seguinte. Vamos lá, ó. A função índice, ela vai aqui dentro pegar uma informação para mim, não é? Vamos imaginar que eu quisesse usar o PROC-V. Tá? O que o PROC-V faz, pessoal? Ele não faz assim, ó, ele sai procurando. A hora que achou, o que ele faz? Ele vai para a direita, né? Legal. Qual que é a função que eu acabei de ensinar para vocês que sai procurando as coisas? Não é a função corresp? Então, a primeira parte do meu PROC-V, ele vai ser resolvido pela função corresp, tá? Então, na hora de procurar o código, quem vai resolver isso para mim é a função corresp. Legal? Então, a primeira parte do que o PROC-V faria, eu já sei como é que eu vou resolver. É a função corresp. Legal. Depois que o PROC-V acha, então ele sai lá, digamos que ele achou, tá nessa linha aqui, ó. O que ele faz? Ele vai para a direita, né? Aí você fala, eu quero tantas colunas para a direita. Bem, imagine que nós temos essa tabela aqui e eu quero pegar alguma informação aqui dentro, tá? Bem, a primeira coisa que eu precisaria fazer com o PROC-V é descer até a linha onde eu quero. Isso eu já sei como é que eu vou fazer, eu vou procurar com corresp. Então, digamos que eu estou procurando o código 523, tá? 523.
Então eu vou fazer um corresp aqui, ó, pessoal. Ele vai sair achei, tá nessa linha aqui. Ele vai me dizer linha 5, né? Ok? Bem, a minha função índice, para funcionar, eu preciso ter duas coisas, a linha e a coluna, não é? Vocês concordam comigo que a função corresp já achou a linha para mim? Ele vai falar para mim, ó, o código 523 está na linha 5. Não vai? Então, eu só preciso agora falar para a função índice qual coluna que eu quero. Então, digamos que eu selecionei essa tabela, tá? Eu já sei que a informação que eu quero está na linha 5. Eu só preciso falar se eu quero a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. É isso que eu preciso dizer para a minha função índice. Por quê? Porque a linha eu já sei. O corresp vai descobrir para mim. Então o corresp vai falar assim, ó, o código está nessa linha, agora qual coluna você quer? Ou seja, nesse momento em que eu pergunto qual coluna você quer, dentro dessa linha, eu estou dando a opção para você tanto ir para a direita quanto ir para a esquerda. Bingo! Não é verdade? É verdade ou não é, pessoal? Ó, eu vou escrever a função com vocês com muita tranquilidade, porque nós vamos misturar duas funções aqui, tá? Eu até coloquei aqui, ó, digamos que eu quero fazer a busca e eu quero que o corresp descubra para mim em qual linha determinado código está, tá? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou primeiro descobrir a linha, ou seja, eu vou colocar uma função corresp dentro da função índice. Dentro da função índice, tá? E a coluna, depois eu que vou dizer para ele qual que eu quero. Então deixa eu apagar isso aqui. E olha só como é que vai ficar a minha função índice, pessoal. Eu não sei nem se vai caber aqui. Ó. Pronto. Então, ó, vamos dizer que eu estou procurando o código 523, tá? Esse é o código que eu quero. 523, pessoal. Como é que eu vou escrever a função corresp? Lembra? Eu vou escrever assim, ó. Corresp o quê? 523, onde? Aí eu vou selecionar essa coluna, não é? Tá? Então vai ser de E7 até o E19. De E7 até E19. Acabou. É isso. Essa função vai buscar para mim, ó, o número 523. Aqui não é 0, não é 0, tá? Desde o E7 até o E9, tá? O que isso aqui vai me dizer? Ele vai falar assim, ó. Tá na posição 1? Não, não. Não tá na 2, não tá na 3, não tá na 4, tá na 5. Então a resposta disso aqui vai ser... Vocês concordam comigo que toda essa função aqui, ó, vai me retornar o número 5? Não é? Ó, ele procurou o código 523 nessa coluna aqui. E ele achou. Então ele procurou a linha 1, 2, 3, 4. Está na quinta linha, tá? E pronto. Então eu vou aproveitar esse número, eu vou colocar ele dentro da minha função índice, tá? Então eu vou falar para o Excel assim, ó. Lembra da função índice? Ela vai em determinado lugar, na linha tal e coluna tal, me diz o que está escrito lá. Eu já sei a linha, pessoal. Eu sei que é a linha 5, ó. A informação que eu quero está aqui, tá? Então eu vou falar para o Excel o seguinte, ó. Vai nessa matriz aqui, na linha 5, pronto, ele já veio para cá. E eu posso pegar qualquer coluna, pessoal. Então digamos que eu quero a coluna 3, tá? É o nome da pessoa, né? Então vamos escrever essa função, ela ficaria assim, ó. É igual a índice, deixa eu aumentar essa fonte que eu quero que vocês vejam bem eu escrevendo essa função. Ó, é igual a índice, abre parênteses. A função índice pergunta para mim, qual que é a tua matriz? Eu vou falar, a minha matriz é esse cara aqui. Fixei. Ele vai perguntar para mim, qual linha você quer ir? Eu sei a linha, pessoal. Eu não sei, eu preciso que o corresp procure para mim, né? Então vou falar para ele, ó, corresp, procura para mim lá. O que está procurando? Esse valor. Em qual coluna? Nessa coluna aqui. Fixei. A busca é exata. Olha aqui, ó. Toda essa função aqui vai me retornar, nesse caso do 523, o número 5, tá? Então estou falando para o Excel, ó, na minha tabela, vai na linha 5. Qual coluna que eu quero, pessoal? É a coluna 1, 2, 3, é o vendedor, né? Para o nosso exemplo aqui. Acabou. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Faltou um S do corresp, né? Pronto. Ó, Janelice Dávila. Vamos analisar isso aqui com cuidado, ó.
Eu estou falando para ele o seguinte: vamos resolver de dentro para fora, que nem na matemática, tá? Então eu fiz um CORRESP e falei para o Excel o seguinte, ó, procura esse número aqui. Aí ele procurou para mim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então tudo isso aqui, entenda como se fosse o número 5, tá? Ok? Legal. Então tudo isso aqui é o número 5. Então eu estou falando para o Excel assim, ó, vai na minha tabela e me retorne o que está na quinta linha, terceira coluna. O que ele fez? Dentro da minha tabela, ele foi na quinta linha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na terceira coluna, 1, 2, 3, e retornou para mim Janelice Dávila. Vamos ver se é verdade? Olha lá, Janelice Dávila. Ah, professor, mas eu não quero o nome, eu quero o produto. Então é só mudar da coluna 3 para a coluna 4, ele traz o produto. Ah, professor, então quer dizer que se eu tenho o código aqui, eu posso pegar qualquer coluna para a direita ou para a esquerda? Sim, você pode. Digamos que eu queira agora a quantidade, tá, desse código aqui. Então eu vou pegar a coluna número 7, né? Então eu vou lá na minha fórmula e falo, ó, agora eu quero a coluna 7. 210. Tá vendo? Ou seja, ele pegou uma informação que está à direita do meu código. Ou, lembra que ele pegou o Janelice Dávila, quando eu selecionei a terceira coluna? Ó, terceira coluna, Janelice Dávila. Então ele pegou uma informação que está à esquerda também. Coisa que o PROC-V não faz. Não é verdade? A gente viu lá, o PROC-V só pega o que está para a direita, tá? Vamos lá, uma revisão rápida. A função índice, dentro dessa tabela, ou de qualquer tabela que eu determinar, ele vai até determinada linha e determinada coluna e pega a informação que está escrito ali para mim. Ok? A função PROC-V, pessoal, para que ela servia? Ela servia para isso também. Dentro de uma determinada tabela, eu ia até determinada linha, quando eu achasse o meu código, e ali eu pegaria alguma informação naquela linha, né? Então eu ia descer até uma certa linha e eu não sei quantas colunas para a direita, então eu teria que saber a linha e a coluna. As funções índice e CORRESP, trabalhando juntas, fazem a mesma coisa, tá? A diferença é que quando eu vou escrever as funções juntas, e aqui está um exemplo, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou primeiro de tudo, ver em que coluna está o meu código, tá? Deixa eu fechar isso aqui que resolveu abrir bem no meio da minha explicação. Eu tenho primeiro de tudo descobrir em que linha que está. Para isso, eu preciso usar um CORRESP, pessoal, porque o CORRESP, lembra? Ele busca em determinada coluna em que linha está a informação que eu quero. Então o que eu fiz? Eu saí caçando aqui o código no exemplo, aqui o 523, ó. Ele achou, está na quinta linha, tá? Bem, se eu já sei a linha, pessoal, se eu já sei a linha, a minha função índice, ela só pede dois parâmetros, linha e coluna. A linha eu já achei com o CORRESP. Eu só preciso dizer qual coluna eu quero. E aí, pessoal, a coluna é uma festa. Pode ser a coluna da esquerda, pode ser da direita, não tem problema nenhum, tá? O PROC-V não deixava eu fazer isso. O PROC-V me limitava nesse ponto. Ele falava, não, você só pode pegar as colunas para a direita, e aqui não, eu posso pegar qualquer coluna que esteja dentro da minha tabela. Ficou mais ou menos claro para vocês? Então a minha função índice vai buscar uma informação dentro dessa matriz, desde que eu diga a linha e a coluna. Eu não sei qual linha é, então eu uso um CORRESP aqui para localizar para mim. Está na 523, está na linha 5. Já matei metade do problema, eu já sei que linha que eu estou. Agora a coluna, não preciso descobrir com fórmula. Por quê? Porque é quem está fazendo a fórmula que sabe o que é. Lembra? Eu quero o vendedor, então é a coluna 3. Eu quero o país, então é a coluna 2. Eu quero o código, então é a coluna tal. Entendeu? É a coluna 5. Ficou mais ou menos claro? Como é que funciona a função índice? Como é que funciona a função CORRESP? Ficou? Pronto. Vou pedir para vocês praticarem isso. Tá? Eu vou passar um exercício para vocês. Eu quero que vocês escrevam uma função para mim, onde vocês vão reescrever essa mesma função que está aqui, para que ele busque essas informações. E o desafio que eu quero deixar: eu gostaria que vocês escrevessem a mesma função, que eu digito o código aqui, tá? Então ele vai buscar esse código para mim, só que eu quero o nome do vendedor da linha seguinte, tá? Então, por exemplo, eu digitei o código 642, tá? Dei Enter. Ele está me retornando aqui que é o João Marcelo, porque é o vendedor do 642. Mas eu não quero esse vendedor, eu quero esse cara aqui, a Keila Silmar. Ou seja, toda vez que ele digitar esse código, eu quero que ele me retorne o vendedor seguinte, o próximo. Tá bom? Desafio para a próxima aula. Não vou mais trabalhar com as funções hoje.
Vamos aliviar a cabeça. Na próxima aula eu retomo esse assunto com vocês com mais alguns exemplos práticos, tá? É a prática que vai fazer a gente usar essas funções. Coloquem uma coisa, guardem uma coisa com vocês e levem como bagagem, pessoal. Não é todo mundo que sabe usar a função PROC-V, tá? Inclusive as pessoas normalmente em escritório que usam a função PROC-V, elas são bem vistas, porque elas conseguem resolver problemas, de trazer várias informações para uma planilha só. Vocês viram, o PROC-V funciona e funciona bem, tá? Normalmente essas pessoas que já são bem vistas, nem elas sabem usar a função aproximada, vocês já sabem, eu expliquei para vocês aqui na prática. Então vocês, além de saberem usar o PROC-V, se praticarem bem com maestria, vão saber usar ele com a busca aproximada, e vocês vão ser aquela pessoa que vai resolver o problema quando nem o PROC-V resolve, porque daí vocês vão usar índice CORRESP, tá? Eu vou falar para vocês que é um consenso entre as pessoas que trabalham com Excel de forma avançada que não se use o PROC-V. Sempre use índice CORRESP. Mesmo naqueles casos em que a informação está para a direita da coluna. Por quê, pessoal? Porque o índice CORRESP é muito... Deixa eu estralar o dedinho aqui, ó. É muito, muito, muito mais rápido do que o PROC-V. Se vocês pegarem uma planilha com 50, 60, 70 mil linhas e fizerem um PROC-V, digamos que você tem uma aba lá com, sei lá, 100 mil clientes e na outra aba você tem 50 mil pedidos, tá? E você vai ter que ir lá com o PROC-V buscar na aba dos clientes o nome, telefone, endereço e o e-mail, tá? Nome, telefone, endereço e e-mail. 4 campos. A minha tabela de clientes tem 100 mil linhas. Vocês concordam que para cada pesquisa dessas 4, ele vai ter que ir lá na tabela e procurar entre 100 mil clientes qualquer e retornar para mim o nome, depois o CPF. Ou seja, tem que fazer 400 mil interações para achar a informação. Com o índice CORRESP, pessoal, é um joguinho de batalha naval. É linha tal, coluna tal. Então ele vai direto, pá, na célula. Tal, é tiro certo, entendeu? Não é que nem o PROC-V. Então, índice CORRESP, quando é volume, é muito mais rápido, tá? Se você quer evitar travamentos e problemas de lentidão na planilha, em vez de usar PROC-V, use esse índice CORRESP. Óbvio que vocês vão ter que praticar para pegar o jeito. Mas isso aqui é igual andar de bicicleta, tá? É uma vez, 2 vezes, você não esquece mais. Tá bom? Vamos retomar esse assunto para frente. Baita prazer falar com vocês de novo e até a próxima.